Bom dia na paz de Alcha. Nós vamos... Eu tive que fazer um desvio, porque o anel rodoviário parou completamente. Aí eu tive que fazer um desvio, acho que eu atrasei uns 20 minutos por isso. Por causa desse desvio, né? E só para não ter falatório, né? Eu tô com um veículo, esse veículo é elétrico, ele não é híbrido não. Ele é só elétrico, não põe gasolina nele não. Que eu peguei porque o meu tá consertando. Então eles me deram um carro elétrico. Eu já fiquei de olho se era híbrido. O que é híbrido, irmã Rejane? Vamos falar a terreno, o carro híbrido. Natureza diferente. Ele é elétrico e ao mesmo tempo é um carro gasolina ou álcool, né? Agora um carro elétrico é só elétrico, você não põe gasolina nele não. E quando a gente fala de híbrido, significa algo que foi misturado de duas espécies diferentes. E aí a gente não pactua com isso. É a representação de Caim. Caim era filho da serpente com Eva. Dois seres de natureza diferente, né? Dois seres de natureza diferente. Então, olhando assim, parece normal. Mas o interior é um interior rebelde, né? É um interior rebelde, com tendências homicida, né? Que mata, com tendências a fazer mal, a ser um ser carnal, diabólico, né? Então, só para os irmãos saberem, o carro é híbrido. Não é híbrido, o carro é elétrico, tá? Então, é um carro que não precisa pôr gasolina, não. É interessante, né? Ele carrega na tomada. E assim, como o carro precisava, eles me deram ele, podia escolher outro. Mas uma coisa que eu fiquei de olho era a condição de ser elétrico e não híbrido. E aí a gente acha muito legal. Muito legal porque quando você está na descida, você tira o pé do acelerador e começa a carregar a bateria. E quando você pisa no freio, ele aumenta a carga de estar carregando a bateria. Sabe? Então, aí eu vim de lá aqui e eu aprendi a usar ele. Então, quando eu dou uma esticadinha, pego uma descidinha, já tiro o pé, aí ele vai carregando. Basicamente, eu vim de casa aqui sem gastar combustível, sem gastar bateria. Entendeu? Então, é uma coisa muito legal. A tecnologia, como diz o irmão Marco Beethoven, o homem foi feito inteligente. O homem foi feito inteligente. Ele não foi feito burro. Então a gente tem a capacidade, nós viemos nesse corpo humano. Como a gente veio no corpo humano, a gente tem essa capacidade também de ser inteligente. Entendeu? Não deixar a comodidade, a preguiça, que o irmão Bruno sempre fala. Querubim é preguiçoso, né? Não todos. Só os rebeldes. Por quê? Porque tá 2000 anos lá, ó, achando que tá tudo bem. Por isso que a Igreja Católica fala assim, ó, a oração do Pai Nosso deles, assim na terra como é no céu. Por quê? No céu, o reino dos querubins já se estabeleceu. Eles acham que já venceram. Agora ele quer estabelecer na terra. Na terra ainda não estabeleceu, por quê? Porque na terra ainda é um reino dividido.
Eles querem estabelecer um governo único na terra. Então a oração ali do catolicismo romano, que você vai ver que a oração de Lucas é uma e a oração de Mateus é outra. Então, como nós já vimos que o Machia de Mateus é um e o Machia de Lucas, o verdadeiro, é outro. E é por isso que não dá para pactuar com os evangelhos anátemas de Mateus, de Marcos e de João. Aí eu falo assim com vocês, irmão Joel deu testemunho bonito, né, irmão Joel? Irmã Adriana também, ela só trocou, né? Papai, eu achei um vídeo que eu assisti pela primeira vez. Não, você falou lá no vídeo que é porque o arrebatamento não ia cair no dia 8 de abril. Você falou no vídeo que foi esse vídeo, porque o arrebatamento não ia acontecer no dia 1º de abril. 8 de abril. Esse vídeo fui eu que anunciei junto com o irmão Marco Bettoro. Tá. Entendeu? Entendi. É que eu acho que eu ainda confundi só a data, porque o vídeo que eu assisti, o irmão Shaul, o irmão... Mas eles não estão alertando que não ia cair o arrebatamento. O irmão Marco Bettoro e o irmão Shaul nunca alertaram que o arrebatamento não ia cair. Sempre quem alertou fui eu. Entendeu? Então, é esse que eu falei do vídeo. Por isso que eu mandei um vídeo para você ver. Eu assisti. E você assistiu? Só que eu tava com a cabeça que eu assisti, o primeiro que eu assisti foi o da montanha. Ficava os dois irmãos, entendeu? Foi aí que eu fui arrebatada com a Filadélfia. Entendi. Eu falo por quê? Porque é muito peso para colocar nas costas dos irmãos. Então, se tem que falar uma coisa assim muito séria, é eu que falo. Grato a Yahweh, achei grato a Yahweh. Né? Para não cair peso sobre eles. E nós nos apoiamos nessa fé. Né? Então, quando eu falo lá com os irmãos a respeito, isso desde lá atrás, né? Eu sempre falei com os irmãos, se tem que falar alguma coisa muito difícil, que eu fale, para poupá-los, né? Para poupá-los, por quê? Porque eu sei que eu aguento o tranco, né? Então, a gente sempre poupar as ovelhas. E é o objetivo nosso de Filadélfia, da Filadélfia não passar pela tribulação, é poupar as ovelhas. Né? Poupar as ovelhas para não precisar morrer. Não enfrentar a morte. Todos que vão enfrentar a morte vão morrer, irmã Marinaldo? Não vão. Não, todos que vão enfrentar a morte não vão morrer. Uma parte vai morrer. Entendeu? Os 42 rapazinhos eram mais de 42. Eram mais de 42. Mas só 42 foi despedaçado. Enfrentar a morte significa enfrentar Lúcifer, Satanás. Ele usa o nome de Lúcifer quando? Irmã Márcia. Márcia, eu vou falar, Márcia da Cida. Isso, quando ele está. E quando ele não está transvestido de anjo de luz, ele está como? Como Satanás, o inimigo, né? O inimigo de Yahweh. E aí você pensa, se sobe aquele que é semelhante a Yahweh
para guerrear contra o inimigo de Ial, quem que vence? O que é semelhante a Ial. Micael significa o que, irmão Alice? Semelhante a Ial. E Satã? Inimigo. Inimigo de quem? De Ial. Inimigo de Ial. Aí o inimigo de Ial vai guerrear contra o semelhante a Ial. Quem que vence? É lógico que é Ial que vence. Entendeu? Por quê? Porque quando Micael está lutando, ele não está lutando por ele. Ele está lutando amando de Ial. Como o irmão Bruno já falou, Ial já está cansado de ver aquela corja usufruindo dos benefícios que não são para ele. É a representação na terra daqueles que estavam na terra prometida. Eles não eram dignos. Quando falou assim, olha, vai lá, os israelitas, vocês vão passar primeiro uma provação aonde? Aonde que eles passam a provação em Mansida? No deserto. Então, quanto tempo eles ficaram passando provação no deserto, irmão Lucas? 40 anos. 40 anos. Faz um link de papai e Alcha, que ficou sendo tentado no deserto por quanto tempo, irmão Elbert? 40 dias. Fazendo o link 40 dias com 40 anos. No deserto. Então, aí fala em Apocalipse 12 que a mulher Filadélfia, que deu a luz ao filho varão, na realidade ela deu a luz, mas o filho varão estava de posse de quem, irmã Adriana? Estava posse do templo. Hã? Do templo? Que templo? Vamos lá de novo. Não entendi. Ó, a mulher Filadélfia deu à luz o filho varão. Mas o filho varão estava de posse de quem? Sardes. Da mulher Sardes. Aí Ial toma o filho varão da mulher Sardes e entrega para a mãe de direito, Filadélfia. Entendeu, irmão Oswaldo? Essa é Apocalipse 12. E a mulher Filadélfia é levada ao onde Ial preparou um lugar para que fosse alimentada por 1260 dias. Terminou os 1260 dias. O que aconteceu, irmã Rejane? Sobe apoiado para quê? Sobe apoiado no seu amado, seu filho, para quê? Para ser liberta a morte. Hã? É para isso que ele é libertado. Ele está com medo. Ai, estou morrendo de medo. Hã? Não, minha irmã, ele vai enfrentar a morte de cara. Não é para ser libertado da morte. Não é para isso. Ele sobe para enfrentar a morte cara a cara. Ué. Ele vai guerrear com o quê? Com a morte. Ele é arrebatado para ser livre da morte? Não. Ele é ascendido para enfrentar a morte cara a cara. Porque Lúcifer, que está ali como Lúcifer, é o Satã. Ele é o quê? Ele é a morte. Então ele sobe para enfrentar a morte cara a cara. E vence. Ele vence, por quê?
Porque essa foi a vontade de Yahweh. Entendeu? Então ele não é tirado daqui para não passar pela morte. Ele é tirado daqui para enfrentar a morte, lá em cima. E lançá-la por terra, falando que morte, aqui não é lugar de morte, não. O céu não é lugar de morte, não. Por que você está construindo aqui um sepulcro? O céu não é lugar de morte, não. É lugar dos vivos. Entenderam, irmãos? A gente sabe claramente onde que acontecia a morte. O ato exterior. E aonde é o ato exterior? Psiu. Irmão Oswaldo. Onde é o átrio exterior do templo? Isso, meu irmão. Certinho. Na terra. Então, lugar da morte é aonde? Na terra. Vai, arranca-te daqui com raiz e tudo. E replanta-te no mar. Deixa eu gostar de ficar dando volta na terra. Por um pouco de tempo. Depois, Lúcifer vai ser lançado aonde, irmão Amadeu? Depois dessa descida que ele desce como espírito, ele adentra seu filho. Quando ele adentra seu filho, Emanuel, o que acontece de imediato? Começa o ministério dele aqui na terra. Ele vai começar, mas eu quero outra palavra. Quando um demônio ele entra dentro de uma pessoa, a pessoa faz o quê? Se manifesta. Ó, isso, se manifesta. Aí, quando Lúcifer adentra o antimachia se manifesta. Entendeu? Ele se manifesta. Então, aí ele tem um tempo. Por isso que ele sabe qual o tempo que ele tem. E é pouco. Irmão Bruno Alessandro. 42 meses. Limitador, né? Porque quando o espírito adentrou o papai Alcha, ele começou o ministério. Vai ser a mesma coisa. Quando começa o ministério do Antimachia, foi necessário também, né? Você vê papai e Alcha. O espírito desceu sobre ele. Verdade. Começou o ministério. Verdade. Aí Lúcifer imita. Ele precisa entrar no Antimachia para começar o ministério do Antimachia. Vai ser batizado. Entendeu? Aí terminou os 42 meses. O que acontece com Lúcifer e irmã Marlene? Ele vai ser aprisionado Aonde? no abismo. No abismo. Por quanto tempo? 1260 dias. Não, Pro milênio? um milênio. É o tempo do governo de paz na terra. 1000 anos. 1000 anos. E depois ele é solto. E quando ele é solto, ele faz o que, irmão Alberto? Quando Satanás é solto da prisão dos 1000 anos, ele é solto. Aí, quando ele é solto, ele vai para onde? Não, ele está na terra, não. Aí ele está no abismo. Aí ele é solto. Aí ele vai para onde? Vai para a terra. Vai fazer o quê? E como é que ele organiza um grande exército? Mas esses filhos da serpente, por que eles não morreram? Já que todos os filhos de Caim recebem a marca.
E todos que recebem a marca são mortos. Começa a nascer de novo. Exatamente. Tem um gene que está ali no ser humano. Por quê? Porque Noema, ela o quê? Noema, ela era filha da serpente. Paz de alça, meu irmão. Ah lá, arruma lugar pro irmão Zé Luiz, esposa. Ele trouxe café com garapa para nós. Irmão Zé Luiz. Irmão Zé Luiz, onde você vai, irmão? Ah, vai de Bahia? Tá certo. Judiação. Arruma lugar para os irmãos. Vou pegar o copo para vocês. Irmã Adriana, pula aqui para frente. Deixa o casal unido. Nunca separa o casal, viu, minha irmã? Tá? Assim seja. A gente, se o companheiro ou companheira permite que o outro esteja em Al Yalcha e não for objeção, que mantenha. Mas se não está casado, aí tem que casar. Mas se não quer casar, um da parte não quer casar, a companheira não quer casar, e o que faz, irmã Liriamar? Separa, né? Nós temos irmãos aqui que quer consertar a vida, tá com a companheira já, não aqui no nosso meio, aqui em Minas, tá com a companheira há mais de 30 anos, quer corrigir a vida, tem filhos, tem netos, aí chega para a companheira, ele é de Al Yalcha, a companheira não é. Aí chega para a companheira e fala, vamos casar? Vamos regularizar a nossa... Ah, eu não quero casar com você, não. Tem filho, tem neto e mora junto. E a companheira não quer regularizar, não quer casar. Aí tem o quê? Tem um grande problema. Aí tem que fazer o quê? Aquele que é de Al Yalcha tem que apartar. Por quê? Porque se ele continua convivendo ali, inclusive, com a prática sexual, ele está em qual pecado? Irmã Márcia da Cida. Fornicação. O que é fornicação, irmã? Sexo fora do casamento, exatamente. E a palavra fala em Apocalipse que os fornicários não herdarão o reino de Yahweh. Os fornicários não herdarão o reino de Yahweh. E é por isso que nós estamos, como Shaul Paulo falou. Shaul Paulo falou que nós temos que manter o nosso quê? O nosso corpo inteiro, espírito, alma e corpo irrepreensíveis para o dia do Mestre. Então, se nós temos que manter o nosso corpo inteiro, espírito, alma e corpo irrepreensível para o dia do Mestre, mostrando claramente que se tem pecado, que alguém peca por intermédio do corpo, precisa ser corrigido para que não continue pecando mais. E é um dos primeiros pontos que nós colocamos, porque aquele que não regularizou isso não pode ceiar. Entendeu? Porque ainda está pecando contra o corpo. E como peca contra o corpo, o ser inteiro não está irrepreensível. Entendeu? Entendeu, irmão Marcos Vinícius? Tá com a carinha assim. Irmão Joel tá feliz, ó. Aí nós temos que estar irrepreensível o ser inteiro, espírito, alma e corpo.
Nós estamos aquecendo os motores, agora nós já podemos invocar, né? Atrasamos um pouquinho até por causa da condição ali da avenida, não esperado. Domingo tá obstruída com trânsito parado, não sei o que aconteceu. Carreta capotou? Foi? E aí, como eu já falei com os irmãos, quando for ouvir um testemunho, quiser comentar sobre um testemunho, ouvir uma ministração, quer comentar sobre uma ministração, e o comentário é tipo assim, um resumo, ensino, tem que, vamos falar do ensino, tem que perguntar aos anciãos. Tá certo o meu entendimento? Porque lança lá o entendimento que teve, e o entendimento que teve muitas vezes não tem nada a ver, e gera o que nos outros irmãos, irmã Ângela? Quando lança, um irmão entendeu tudo truncado, aí lança lá o resumo que ele entendeu, e quando ele lança o resumo que ele entendeu, ele gera nos outros irmãos o quê? Confusão. Ele gera, por isso que a palavra fala que não sejam muitos os que ensinam, para que não haja confusão no nosso meio. Sejam poucos os que ensinam. E uma característica do ancião é qual? Vamos lá, abrir 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. Irmã? 2070. 2070. Olha só, 2070. Fala assim, ó. 1 Timóteo 3:1. Fiel é esta palavra. Se alguém deseja, aspira ser ancião, boa obra deseja, viu? Viu que para ser ancião tem que ter um despertar de eu quero ser, né? Eu quero ser. Não pode ser algo forçado, né? Eu quero ser. É preciso, porém, que o ancião seja irrepreensível. Olha aqui, já começa aí, ó. O ancião tem que ser irrepreensível. Agora, o ancião tem que ser irrepreensível e os servos têm que ser irrepreensíveis. Ou seja, os 144 mil têm que ser irrepreensíveis. Os 144 mil são o que, irmã Marinalva? Não, os 144 mil são servos. E os anciãos é um grupo à parte. Os anciãos, eles são um grupo à parte, por quê, irmã Marinalva? Eles são conselheiros do rei. Isso significa que eles vieram do alto. Por isso que a palavra fala, Apocalipse 7, fala assim, aquele que tem o selo de ao vivo, ele fala, repreendendo aquele querubim, não danifique a terra nem o mar, até que nós tenhamos, porque quando eu falo tenhamos, é nós, tenhamos nós, não tenhamos eu, tenhamos nós, mostrando que com ele tinha um grupo que veio com ele selar, que faz o link com o quê? Com Eliezer. Quando Eliezer estava com os camelos, quantos camelos que tinha irmão Euder? 10 camelos. Aí você entende que tinha quantos cavaleiros? 10. Se tinha 10 camelos, tinha 10 cavaleiros.
O camelo era a representação de quê, irmão Eudes? Querubins. Então, teve querubim fiel que veio com ele. E os cavaleiros são anjos que vieram com ele. O irmão Bruno, ele faz uma distinção fácil. Quem já tem um pouquinho de percepção, já ouviu. Como é que o irmão Bruno diferencia essas duas espécies? Irmão Márcio, como o irmão Bruno nas ministrações, ele separa a nação dos querubins da nação dos filhos de Auxa. Como ele usa, qual o termo que ele usa para representar os dois? Como eu falei, quando a pessoa ela presta atenção, todas as ministrações ele fala isso. Como é que é, irmão? Sabe não? Irmão Shaul, que é muito perceptivo nessas coisas. Vou puxar sua orelha. Irmão Shaul. Irmão Marco. Quando ele entrega a honra. Não, como é que ele fala? Para distinguir na pregação deles, quando ele fala uma palavra para um, ele fala uma palavra para outro, para distinguir. Ele usa como se fosse um sinônimo para falar da nação dos querubins e para falar dos filhos de Auxa. Como é que ele usa? Qual palavra ele usa para distinguir um do outro? Também não me recordo. Irmão? Questão do trabalho, pai. Não, é uma palavra. Quando ele vai falar filhos de Auxa, ele fala anjo. Quando ele fala o querubim, ele fala querubim. Então, quando ele fala anjo, ele está falando dos filhos de Auxa. Quando ele está falando de querubim, ele fala querubim. Não é assim, irmão? Quem que presta atenção e olha para você ver que forma bonita de falar. Por que ele usa essa inteligência celestial para distinguir? Por que ele usa essa inteligência? Sabe por quê? Porque tem os querubins ali, esses fiéis, também são filhos de Auxa. Também servem no templo. Então, para não falar filhos de Auxa distinguido do querubim, ele usa anjo e querubim, porque os querubins fiéis também são filhos de Auxa. Serve no templo. Entendeu? Serve no templo. Não vamos esquecer. Não vão esquecer isso? E eu quero que vocês prestem atenção. Eu sempre falo isso, presta atenção. Quando estiver ouvindo irmão Bruno, preste atenção. Porque quando o irmão Bruno está ministrando, é o Espírito de Iau falando através dele. Entendeu? Você percebe que é outro irmão Bruno está ali. É outro. Entendeu? É outro. Fala com muita autoridade. Fala com domínio de causa. Assim seja. Assim seja. Papai, hoje eu vou levantar mais vezes para ir no banheiro. Pode ir. Em nome de Deus. Então, amados, a irmã tem a justificativa. Falei com ela para beber 4,5 litros de água por dia. Para poder expelir as pedras, o cálculo renal. Então, eu tenho que falar com ela, vai agora. Porque vai fazer vontade mesmo. Várias vezes no dia. E eu falo isso, irmãos. Algumas coisas a gente tem que ter a inteligência, entendimento humano. A pessoa que tem tendência a formar cálculo, ela tem que beber no mínimo 3 litros por dia.
Se for cálculo à base de oxalato de cálcio, ela tem que comer queijo, derivados do leite. Quem não come queijo derivado, nós temos aí umas 4 tipos de pedra. Uma delas, que é 80% das pedras, é formado por oxalato de cálcio. E é comprovado que aquele que come pouco derivado de leite tem mais formação de pedra. Então, como eu falei com os irmãos, a gente passou esse tempo aqui é para ficar mais inteligente. Não é para ficar mais burro. O burro, a gente sabe que é a representação de quem, irmã Iraci? O burro é representação de quem? Híbrido. Pode falar a besta. A besta é um ser híbrido. O que é uma besta, irmão Rodrigo? O que é a palavra besta, humanamente falando? Não estou falando da Bíblia. Estou falando besta, humanamente falando. Animal de carga. Parabéns. Aí tinha um carrinho, acho que era da Kia, chamava besta, porque cabia muita gente, muita carga. Aí, qual que é o principal animal de carga? Vamos ver aqui um irmão Magela. Qual que é o principal animal de carga? O principal animal de carga é o cavalo. Ah, irmão, é o burro, é a mula. É. A mula é o quê? Irmã Marlene, o que é a mula? Ela é híbrida. Ela é híbrida. É a versão feminina do burro. É um híbrido. E o híbrido, ele não se reproduz. Fazendo link com as duas bestas que estão aqui na Terra. Quais são as duas bestas que estão aqui na Terra? Irmã Daniela. Quais são os dois híbridos que estão? Irmã Daniela. Tem outro? Hã? Cadê? Ah, lá tá. Tô olhando para você com essa blusa amarela. Irmã Daniela, quais são os dois híbridos? Isso. Eles têm filho? Não, eles não têm filho. Fazendo link claramente com o híbrido besta que não reproduz. Que não tem filho. Eu já arduamente falei já sobre esse assunto. Tudo isso que eu falei de tudo isso por quê? Não estava onde, gente? Hã? Não, antes disso, eu estava falando do ensino aqui. Lá do milênio, o milênio passou, o Lúcifer ajudou o exército no final do milênio. Aí falou de Noema, que não era híbrida. A Noema, né? A Noema ali era filha de Caim. Filha de Caim, por quê? Porque aí gerou, olha só, Noema, não era que Noema era uma besta. Noema era filha de Caim. A representação de bestas são só 2. Os outros são filhos de Caim. Para diferenciar a besta que levanta da terra e a que levanta do mar, que são híbridos, eles não têm filhos. Sendo que um deles quer uma esposa. Qual deles que quer uma esposa, irmã Flávia? É o Emanuel, que é o link que ele quer uma esposa. Ele casa com a igreja. Né? Vamos só
antes de invocar, só um detalhezinho, porque isso tudo aqui já é ensino. Só para a gente corrigir o entendimento. O candelabro, a sexta haste do candelabro, irmã Diene, é quem? Não. A sexta haste é Micael. Quem que é a haste central? Yalcha. Quando Micael ele está guerreando, ele está na terra, ele está na condição do anjo enviado. Quando ele está no templo, ele está na condição do cordeiro que tem os 7 chifres e os 7 olhos. Entenderam? Então, para vocês não fazerem confusão, a haste central do candelabro não é Ial. A haste central do candelabro é Yalcha. E Micael é a sexta haste do candelabro. Entenderam? Por quê? Porque quando você vê o cordeiro de pé diante do trono, ele tem o quê? 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Ial enviado a toda a terra. Ou seja, a haste principal do candelabro é Yalcha. Micael é o 6º haste, representação da 6ª era da igreja, que ele se manifesta. Entenderam? Vocês entenderam? Irmã Ana, entendeu? O que você está olhando aí no celular, irmã? Hã? Ah, entendi. Você entendeu? Ótimo. Entenderam? Ei, papai. Oi. Ó, eu deixei para fazer aqui, ó. Eu fiz e deixei a haste do meio e agora o papai continuou. Isso. Você não tinha escrevido? Não, tá aqui. Aí, ó. Tá vendo? Então a haste do meio é Yalcha. Ok? É Yalcha. Então, quando nós falamos sobre isso, o nosso ensino lá atrás não está errado. Quando a gente falava o 6º, também é o 7º. O 7º. Por isso que já está Yalcha no candelabro aqui. Hã? Porque o entendimento anterior era Yalcha, né? E é Yalcha, então ele continuou Yalcha aqui no candelabro. Na realidade, Yalcha, ele carrega o nome de Ial. Ele não é Ial, tá? A gente entendeu que lá no céu existiu o Ial visível. Esse é Ial. E ele se despojou, se tornando servo. Quem que era o servo dele? Yalcha. O servo dele é Yalcha. Entender? A gente, irmãos, não tinha esse entendimento maduro. Quando fala assim, os filhos de Ial vieram se apresentar para Ial, veio no meio deles Satã. Isso está em quê? Em Jó capítulo 1. A gente não entendia. Aquele ali é o Ial visível, é a imagem de Ial. Porque tem o Ial invisível, que habita na luz inacessível. Tem aquele que saiu de dentro de Ial, que é Ial visível, ele fez o céu e a terra. E ele criou 7 matrizes, que são os filhos matrizes, filhos de Yalcha. Não é isso? Não. É os filhos de Ial. Os 10 matrizes. Eu estou testando os irmãos para vocês entenderem isso. Por quê? Porque a gente amadureceu. Ial, ele fez 10 matrizes e abençoou eles, falando assim: agora vocês sejam fecundos, multiplicai.
Iau fez Lúcifer. E ele fez Lúcifer antes dele pecar. E ele era perfeito. Quando ele deixou de ser perfeito, o corpo dele se contaminou, irmã Cida. Hã? Não, minha irmã, comecei a ensinar aqui, ó, que o nosso ser completo, espírito, alma e corpo, sejam completos e irrepreensíveis. Se a pessoa aceita Iau e Alcha, ela é emergida, ela ama Iau, ela ama Ialcha, mas ela vive numa vida de pecado, promiscuidade, tem um namorado e tem vida sexual ativa como se fosse casado. Ela contaminou, foi o espírito, foi a alma ou foi o corpo? Hã? Fala, irmã Cida. Não, minha irmã, ela contaminou o corpo. O pecado é do corpo. O pecado é do corpo. Me dá um exemplo de pecado contra o espírito. Não, tá lá não. A idolatria é um pecado contra o espírito. A prostituição é um pecado contra o corpo. Agora me fala um pecado contra a alma. Não, o corpo já falando. A alma agora. Que peca contra o corpo, prostituição, fornicação. Falei, contra o espírito é idolatria, feitiço. Aí, minha irmã, o orgulho, a inveja, entendeu? A luxúria, são pecados contra a alma. E é por isso que nós temos que ter o nosso ser inteiro, espírito, alma e corpo irrepreensíveis, porque tem pecado específico para cada área dessa. Quando Lúcifer pecou, ele pecou contra qual parte do corpo dele, irmã? Por quê? Não é por isso não. Porque ele buscou adoração. E adoração, a não ser a Iau, é qual pecado? De idolatria. Então ele pecou contra o espírito. Entendeu? Pecou contra o espírito. Então, quando pega e fala assim, agora tira o espírito dele. Por quê? Porque o corpo dele presta. Porque quando tira o espírito, Samuel, está tirando também a alma. Porque só a palavra de Iau tem poder para separar a alma do espírito. Quando tirou o espírito, a alma foi junto. Aí o corpo estava perfeito para poder adentrar Gabriel. Gabriel vai entrar com o espírito e com a alma dele, ocupando só o corpo de Lúcifer. E a identidade é de quem? A identidade é a alma. A alma é de Gabriel. Entendeu? Assim seja. Por isso que eu tenho que explicar para vocês
a diferença do tipos de pecado. E é por isso que Shaul Paulo, ele fala que o nosso ser inteiro, espírito, alma e corpo, existe pecado contra o espírito, contra a alma e contra o corpo. E é necessário que o ser inteiro esteja irrepreensível. Ok? Assim seja? Nós vamos agradecer, papai. Vamos encerrar aqui esse aquecendo motores, que eu estou mais que aquecido. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja.